Shalom, shalom, amados. Vamos falar um pouquinho sobre o Natal? Aqui no nosso grupo nós temos visto as festas bíblicas que o Senhor manda que a gente comemore perpetuamente. E o Natal é uma delas. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Natal. Jesus, em Lucas 22:19, ele diz assim: "E tomando um pão, tendo graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." Aqui o Senhor Jesus está nos orientando a lembrar de sua morte e não do seu nascimento. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A orientação é que nós comemoremos a Páscoa perpetuamente, a sua morte e a sua ressurreição, para que a gente lembre que ele deu a vida dele para que nós tenhamos vida eterna com ele. Então, a orientação de Jesus é celebrar a sua morte e a sua ressurreição, e não o seu nascimento. Então, da onde surgiu a história de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e que nós devemos comemorar o seu nascimento? Em Gênesis, vai dizer a respeito de um personagem bíblico que foi muito poderoso na terra, que se chama Nirode. Ele era filho de Cuxi, e Cuxi era neto de Noé. A Bíblia diz que Nirode foi um homem poderoso na terra, poderoso caçador em Deus, porque ele governou sobre cidades, ele criou cidades, ele governou sobre a Babilônia, ele criou a Babilônia, ele foi o homem que tentou fazer a Torre de Babel. Ele construiu Nínive, ele construiu Reobote-ir e outras cidades, e Babilônia também, né, aonde ele foi rei. Isso não conta a história dele toda na Bíblia, né, mas os historiadores falam a respeito da história dele. Diz que ele foi realmente, né, um poderoso homem por criar, né, construir essas cidades, governar sobre essas cidades. Diz também a história que ele matou o pai dele e casou com a mãe dele. E por ele não temer a Deus, a história conta que Sem, o tio dele, mata ele. Semíramis diz, Semíramis é a mãe e esposa de Nirode. Quando ele morre, ela diz que ele voltou para o céu, que ele se tornou um deus, e ele passou a ser o Deus Sol, aonde aquela população cultuava ele, adorava ele como um Deus Sol. E após a morte dele, Semíramis aparece grávida. E ela diz que foi o espírito de Nirode que engravidou ela, e ela teve um filho chamado Tamuz. O filho dela veio a falecer morto por um javali. E aonde foi derramado o sangue dele, tinha um broto de árvore seco. E ela diz que da noite para o dia nasceu um pinheiro. E ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então, ela mandou que, como o pai dele era o Deus Sol, que ele também fosse adorado como o Deus Sol. E que no aniversário dele, no dia 25 de dezembro, eles lembrassem dele, eles choravam a morte dele durante 40 dias, jejuando e chorando para lembrar dele, como o Deus Sol também. E aí a gente fica perguntando, né, mas essa história não está na Bíblia, né? Os historiadores falam isso, alguns dizem que é lenda, mas eu quero me atentar com vocês o que está escrito lá em Ezequiel.
Olha o que está escrito em Ezequiel 8, do 13 em diante. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. O Senhor levou Ezequiel a ver essas abominações. No 14 diz: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ou seja, aqui nesse versículo confirma o que os historiadores falaram a respeito de Tamuz, de que ele veio a falecer e de que ele reencarnou em um pinheiro, e a mãe dele mandou que todo aniversário dele essas mulheres chorassem, né? Homens jejuassem e chorassem por 40 dias. No 15 diz assim: disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, aqui, para mim, confirma a história dos historiadores, que falam a respeito de Tamuz e falam a respeito de ter 25 homens. Para mim, faz referência ao dia do nascimento dele. E o Senhor estava falando a Ezequiel que isso era abominação aos olhos dele. Então, para mim, essa história, de todas as histórias que a gente vê na internet, que a gente vê contando sobre a árvore de Natal, sobre tudo, para mim, a que mais se encaixa é essa daqui. Então, para mim, eu tenho que ir no fundamento bíblico. O que a Bíblia fala? Em Jeremias 10, no versículo 3, também vai dizer que Deus diz que os costumes pagãos é que se vá ao bosque, corte uma árvore e enfeite ela com ouro e com prata. Na verdade, eu entendo aqui que está falando da idolatria, porque o pinheiro ele era usado para fazer casas, ele era usado também para utensílios domésticos, ele era usado para fazer imagens, né, de esculturas. E aqui para mim está falando relacionado às imagens de escultura. Porém, aqui o Senhor está falando de qualquer jeito, que não é para cortar nenhuma árvore, que não é para enfeitar e nem cultuar essa árvore. E eu não vejo essa passagem de Jeremias 10 relacionada somente ao pinheiro, né? Mas vamos parar para analisar a história que eu acabei de contar de Nimrod, Semiramis e também de Tamuz. O diabo ele não é nada criativo, ele copia todas as coisas, né? Então a história de Jesus é o quê? Maria engravidou de Deus e teve um filho chamado Jesus, que morreu e também ele ressuscitou. Então a história de Semiramis é o quê? Ela engravidou do Deus Sol, teve um filho que morreu e reencarnou em um pinheiro, né? E por que um pinheiro? Em Oséias 14, no versículo 8, vai dizer que Deus ele se compara a um pinheiro, porque o pinheiro ele representa força, ele representa proteção, ele representa vida. Aqui eu tô cercada de pinheiros, eu amo pinheiro, eu acho uma árvore assim para mim maravilhosa. E você pode perceber que você pode vir no verão, no outono, na primavera, no inverno, os pinheiros sempre estão verdes. Ele representa literalmente mesmo a vida. As folhagens dos pinheiros, os galhos dos pinheiros, quando caem,
já tem brotos nascendo, então ele está sempre verde. Você nunca vai ver um pinheiro marrom. As folhagens dele, né, as folhinhas dele sempre vai estar verde. E a Bíblia diz, né, em Oséias 14, que ele se compara, ele diz, eu sou como o cipreste verde, ou seja, como o pinheiro. Então, como o inimigo não é nada criativo, então, o que acontece? Como tinha essa história, né, de Semíramis engravidar de Deus e ter um filho, Roma, ele pegou essa história e, para agradar os cristãos, ele disse que Tamuz era Jesus, Semíramis era Maria, Nirode era Deus. Então, ele trouxe essa cultura para dentro do cristianismo. Isso se encontra na Enciclopédia Barça, que fala que o Natal foi instituído pelo bispo romano Libério. Ele queria agradar os cristãos e ele disse essa história, que dia 25, então, de dezembro, não se comemora o aniversário de Tamuz, se comemora o aniversário de Jesus. Mas lembrando que Jesus manda a gente lembrar da morte dele e não do nascimento dele. Por isso o Natal é considerado uma festa pagã. As pessoas, então, pegavam os pinheiros, né, e choravam por Tamuz ali, porque acreditava que ele reencarnou em um pinheiro. Por isso, a árvore de Natal é um pinheiro. Então, o que a gente faz nos dias de hoje? A gente não comemora mais o Natal. Assim, particularmente eu vou falar de mim. Na minha casa, eu não coloco nada de Natal, eu não coloco guirlanda, eu não coloco árvore de Natal, nem Papai Noel, né? Vocês sabem que Papai Noel é o São Nicolau. Foi um homem devotado que fazia coisas boas, né? E ele foi considerado um santo, São Nicolau, e aí se transformou no Papai Noel. O Natal é uma festa que tem muita magia, muita idolatria, muito encantamento. Tanto que vocês veem que nos filmes as pessoas sempre estão falando o espírito do Natal, o espírito do Natal, porque o espírito do Natal. Que espírito é esse? Não é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, na minha casa, eu não arrumo a minha casa com Natal, eu não decoro a minha casa com Natal, mas eu aproveito essa oportunidade porque na nossa cultura é um tempo de festa, é um tempo de férias, é um tempo de recesso. Então, eu aproveito para estar nesse tempo com a minha família. A minha mãe ama Natal, ela comemora o Natal, ela arruma a árvore, ela faz tudo. Ela faz, eu não. Mas eu venho e celebro esse tempo de comunhão com eles. Então, no Natal, eu aproveito e peço para orar, eu peço para declarar algumas palavras sobre a Bíblia. Eu falo que verdadeiramente o nosso Salvador, ele nasceu, ele veio mesmo ao mundo, né, para nos salvar. Deus se fez homem para nos salvar. Eu aproveito para nos salvar. Eu aproveito a oportunidade. Mas se eu tiver que passar o Natal na minha casa, eu, meu marido e meus filhos, a gente não decora, a gente não faz nada referente assim ao Natal. A gente faz, né, o que a gente faz sempre, uma janta, como todo dia a gente janta, e assim é que a gente comemora o Natal. Então, assim, eu quis só compartilhar com vocês, né, a história do Natal, porque na internet as pessoas falam muitas coisas e falam, né, do povo druida que pegavam um pinheiro e botavam dentro de casa para espantar os espíritos maus da floresta e oferecia crânios de criança e colocava, e hoje eles fazem referência às bolas de Natal, os enfeites de Natal, enfim. Como não tem fundamento bíblico, eu não vou para esse lado, né? Para mim, o que mais traz fundamento bíblico verdadeiramente é a história de Nirode, de Semíramis
e de Tammuz, porque faz referência aqui na Bíblia a respeito desses personagens. Então, para mim, é o que mais faz sentido. Então, eu quis compartilhar com vocês. Então, o Natal não é uma festa bíblica, é uma festa pagã. O Senhor não manda a gente comemorar essa festa. E eu também faço aqui uma observação, cuidado, porque, como eu disse, é uma festa de muito encantamento, muita magia, e acaba que com trocas, né, de presente, as pessoas gastam os seus 13º todo e muitos entram já no próximo ano endividados. Então, fica assim um alerta. Cuidado com o espírito de Natal. Amém? Deus te abençoe.